Lucas 5, de 1 a 10. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Senhor, abençoa essa palavra, Senhor, no entendimento que o Espírito Santo dá aos teus filhos, para que onde essa palavra for ouvida, Senhor, ela produza frutos de salvação, de entendimento, de bênção, de renovação da vida pessoal e dos lares, Senhor, onde vivemos. Dá-nos a tua mão poderosa, Senhor. Tende misericórdia de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sentar, irmãos. Irmãos, o tema dessa nossa mensagem, essa mensagem, como todas as mensagens, é uma mensagem para todos, né? Ninguém prega mensagens particulares na igreja. Mas eu tentei montar aqui o que eu estou chamando aqui de uma cartilha do pecador, certo? Então, essa mensagem é boa para a gente evangelizar, para a gente dar para as pessoas a noção sobre o que é o pecado na nossa vida, né? A cartilha do pecador. Mas antes, né, pedindo aqui a atenção de todos, né, a gente vai só falar um pouco sobre o Evangelho, sobre a maravilha desse milagre e o sentido dele na sua vida hoje. Veja só, Jesus estava lá, muita gente na beira da praia, ele sendo apertado de todos os lados, ele pediu para subir no barco. Então ele pregou do barco, né, e as pessoas na praia. Então o barco serviu de púlpito, certo? Para que o Espírito Santo possa nos abençoar nessa mensagem, né, para que possamos pregar o que ele deseja que seja pregado, porque Jesus aqui está pregando a palavra do Espírito Santo, né? Ele está lá no barco servindo de púlpito, né? na ponta do barco, falando para as multidões, né? E as pessoas estavam se apertando para ouvir a palavra, certo? Porque é incrível, meus amigos, como a palavra de Deus faz diferença na sua vida. Você vem para um culto desse aqui, né? Uma igreja pequena, um pregador nordestino, né? Vou fazer até uma campanha aí em favor dos pregadores nordestinos, que eu converso com a minha família, só vejo o pessoal falando dos pregadores do Sudeste, viu? E nós do Nordeste, viu, João Pedro? Estamos com cartaz meio... Americanos, só dá americano e sulista, né? Pessoal lá do Sudeste, né? Vou fazer uma campanha, vou fazer uma camiseta, viu? Valorize o pregador nordestino, né? Mas você está aqui, né, no Nordeste, né? Aqui em Fortaleza, e o Espírito Santo é fiel, ele manda a palavra, e a palavra muda a vida da gente. A palavra... Eu me lembrei de um amigo nosso lá do Maranatá, viu, Gustavo? Paulo Augusto, né? Que a namorada tinha deixado ele, né? E ele estava não tinha essa palavra sofrência ainda não, viu? Mas ele estava no sofrimento medonho, viu? Eu digo assim: e aí, Paulo, como é que está a vida, rapaz? Ele disse assim: rapaz, não tem nenhuma dor que 1 hora de Bíblia não ajude. Ele disse que passava 1 hora lendo a Bíblia. Aí depois de 1 hora,
a dor amainava um pouco, viu? Né? Vejam só. Olha só aqui. Jesus pregou, né? Voltando para o texto, tá? Então a palavra de Deus é isso. Um tempo com a palavra de Deus dá uma grande alegria espiritual. Vejam bem, ele está lá pregando, né? E a população querendo ouvir a palavra, né? Para consolar o coração, para ter esperança. E um privilégio destes, né? Que era Deus falando com eles. Um privilégio nosso, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? E continua a falar. Aí diz, quando acabou de falar, deu ordens a Simão. Foi uma ordem inesperada, certo? Simão não esperava isso. Qual era a ordem para Jesus dar? Volte para a beira da praia. Não era isso? Ele não tinha mandado afastar o barco, certo? Era para ele ter dito assim: Simão, volte para a beira da praia, para ele poder descer e seguir. Mas não, ele diz: Simão, vamos para o alto mar e lance as redes para pescar, certo? Por quê? Vejam só, no versículo 2 mostra que eles já estavam lavando a rede, e Jesus já tinha notado que a rede estava o quê? Vazia, certo? Como a palavra de Deus normalmente se faz acompanhar por milagres, depois de pregar, ele quis realizar um milagre, certo? Porque, meus amigos, nós não ouvimos a palavra de Deus para ter diploma em teologia, não. A gente ouve a palavra de Deus para um milagre acontecer na nossa vida. Precisando de milagre, o milagre aconteça. Eu conto com milagres. Eu não estou lendo a Bíblia para ter certificado de teologia, não, de estudo bíblico, né? Não é isso. A gente lê a Bíblia para experimentar o poder de Deus, certo? A leitura da Bíblia, feita em oração, terminará na sua vida com uma experiência pessoal do poder de Deus na sua vida, certo? E que um desses poderes de Deus seja limpar os seus olhos para você ver a mão de Deus agindo, porque Deus às vezes está fazendo tantas coisas na vida das pessoas e as pessoas estão cegas, não estão vendo que a mão de Deus está agindo, né? Então Jesus pregou a palavra e, ao invés de pedir para voltar para a beira da praia, ele diz: Pedro, mande os barcos para o alto mar, conduz, né, para o alto mar, e lance as redes para a pesca. Aí ele diz: mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Versículo 5: mas porque mandas, lançarei a rede. Ele tinha ouvido a palavra de Jesus, ele sabia que Jesus pregava com autoridade, por isso que ele disse: olha, você está mandando, certo? Ele pregou com autoridade. Então Pedro se sentiu na obrigação de obedecer àquela pessoa que estava pregando com autoridade. Pedro não sabia ainda quem era Jesus, apenas viu que era um mestre que estava ali, um bom mestre, né? Pregando ali com autoridade. Ele disse: não, eu vou lançar as redes, tá certo? Então veja só, na minha vida, na sua, muitas vezes, viu, gente, a rede está vazia, sabe? Você está numa luta tremenda, procura o milagre lá, não tem nada. Quer dizer que não terá? Não, não é isso? Então, coloque a palavra de Deus na sua vida, o poder da palavra, que o Senhor em um dado momento dirá: faça isso, e aí Deus vai dar o milagre. Ou seja, o milagre vem pela presença da palavra na sua vida. Assim como a palavra de Deus estava no barco, estando a palavra de Deus na sua vida, com reverência, sendo recebida com reverência, essa palavra trará o milagre. Amém? Amém. Eu creio nisso, certo? Então, às vezes a gente procura, eu muitas vezes olho para a minha rede e vejo lá, está bem limpinho, tem um peixe, viu? Né? O peixe que eu digo assim, das graças que eu tenho pedido a Deus, né? Não estou falando das graças que eu já alcancei, né? Mas vamos continuar na palavra, né? Deixar Jesus falar no nosso barco, e quando ele terminar de falar, ele vai dizer algo, né? Olha, faça isso. Aí você vai dizer: Senhor, já faz tanto tempo que eu peço e não alcanço, né? Eu disse: não, mas porque o Senhor está mandando,
eu vou. Aí eles foram, né? E eu já li aqui para vocês, os barcos encheram a ponto de ir a pique, ou seja, ficaram encostando na água de tanto peixe, né? Estavam para afundar os barcos, ou seja, foi um milagre grande. Depois de uma noite inteira sem pescar, os barcos quase afundaram com o milagre. Ou seja, a presença de Deus no barco fez o milagre acontecer, certo? O que eles haviam tentado sem o Senhor, agora com o Senhor funcionou, certo? Isso do milagre na nossa vida, Deus manda a gente ter paciência, certo? Paciência é saber aguardar o agir de Deus, certo? Então não adianta murmurar, não adianta cuspir fogo, chutar a parede, certo? A paciência é um sinal de fé. Senhor, Isaías, Salmo 40, aliás, esperei pacientemente no Senhor. Não sei se é o Salmo 40, não. Mas eu acho que é o Salmo. Tem esse Salmo, né? Esperei pacientemente no Senhor. Aí Pedro, vendo aquele milagre, vendo aquela palavra, ele se apresentou a Jesus, prostrou-se aos pés dele, e ele viu o contraste entre Jesus e ele, certo? Porque Pedro era um pescador experiente, né? Ele sabia fazer a coisa, né? Sabia onde. Não tem aquele negócio que fulano sabe onde as andorinhas dormem. O Rafael mais novo não conhece esse ditado não, mas o Gustavo deve conhecer. O pessoal diz, não, onde as andorinhas dormem, sabe onde as andorinhas dormem, né? Ou seja, sabe ter o manejo da coisa. Jesus não era pescador, Jesus era o quê? Carpinteiro. Jesus fazia móveis, né? E Pedro era pescador. Aí é engraçado, né? Vem alguém que não é pescador, vai alguém que é pescador, passa a noite pescando, não pega nada. Vem um outro que não é pescador, né? Dá uma ordem e o barco se enche de peixes. Aí ele sentiu o contraste entre ele e aquela pessoa, que é Cristo. Aí por isso ele se ajoelhou e disse, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele estava muito espantado com aquilo tudo, certo? Todo mundo, aqui fala que todo mundo estava espantado. Jesus disse a Simão, que eu sempre falei na igreja, se essa Bíblia tivesse sido escrita por alguns pregadores, teria botado aqui, bem sei que és um pecador miserável, digno do inferno, né? Mas a Bíblia, graças a Deus, não foi escrita por essas criaturas, certo? Foi escrita pelo Espírito Santo. Porque se tivesse sido escrito por umas criaturas, Jesus não teria dito o que ele vai dizer agora. Ele teria dito, quando Pedro dissesse, afasta-te de mim que sou pecador, bem sei que és um pecador miserável, que não merece nada, apenas o fogo do inferno, né? Te ajoelha mais aí, come terra, pecador. Mas foi isso que o Senhor disse? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Em outro evangelho que conta a mesma história, diz, levanta-te, serás agora pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Foi um milagre decisivo para os pescadores virarem pregadores, né? Ganharem homens, né? Então esse é a belíssima história, né? Contada pelo Evangelho de Lucas. Daqui eu estou tirando um tema que é a cartilha do pecador. Todo mundo que é pecador, né? Nós somos pecadores, a gente deve ter uma cartilhazinha para aprender a ser um pecador distinto, né? Certo? Ou não é? É bom não ter uma cartilha do pecador? É bom. Eu mesmo senti necessidade recentemente de ter um manual do pecador, viu, irmão Pedro? Então são sete lições, né? Eu vou tentar ser breve aqui, para você aprender a ser um pecador distinto, né? Aprender esse ofício duro, né? Porque enquanto estamos no mundo, estamos em pecado, em um momento ou outro. Então vamos aprender. A primeira
A primeira lição é: não devo pensar que não sou um pecador, certo? Porque tem gente que acha que não peca. Eu não sei se vocês já viram alguém por aí, eu já vi gente que acha que não tem pecado, não. O Salmo 51:3 diz: eu conheço as minhas transgressões. Salmo 51:3 diz: eu conheço as minhas transgressões, não é isso? Confiram aí para ver se o pastor não está enganando, tá? Salmo 51:3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, certo? Eu sei as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Então eu reconheço o meu pecado, né? Pedro disse: afasta-te de mim, porque sou um pecador, certo? Então por isso que eu estou começando por ele a cartilha. Afasta-te de mim. Ele sabe que é um pecador, do contraste entre Deus e ele, certo? Porque 1 João 1:8, se dissermos que não temos pecado, né? Vamos lá, 1 João 1:8, primeira carta de João, lá atrás, né? 1 João 1:8, 1 João 1:8, antes do Apocalipse, né, gente? Tem as cartas de João, capítulo 1 da primeira carta, versículo 8. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então nunca diga que não tem pecado, que não é pecador, né? Eu conheço as minhas transgressões, certo? Se eu disser que eu não tenho pecado, né, eu me engano a mim mesmo. Eu não coloquei aqui uma passagem, mas é uma passagem do apóstolo Paulo que diz: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Depois pesquisem aí, que ainda tem essa passagem. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. É isso? Então eu não devo pensar que não sou um pecador. Essa é a primeira regra da cartilha. Vamos para a segunda. Não devo concordar com o meu pecado, certo? Não devo concordar com o meu pecado. Pecar é do homem, mas o homem não deve dizer que não, isso é coisa pouca, acontece, etc. Tentar amenizar o pecado, dar para ele um nome diferente. Que um dos grandes males desse momento é o quê? As pessoas estão mudando o nome do pecado em coisa aceitável, certo? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é isso? O homem pecou e agora está querendo criar um Deus que aceite o seu pecado, um Deus à sua imagem e semelhança. Está entendendo, irmão Gustavo? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Pelo pecado, o homem agora quer um Deus que pense como ele pensa, que não chame de pecado o que realmente é pecado. Nós temos visto aí nas redes sociais e na mídia, né, a aceitação de coisas abomináveis como coisa normal, né? E ai de quem falar, certo? Vai preso, é cortado no YouTube, é cortado na internet e tal, certo? Então, a Bíblia ensina que eu não devo entrar nessa, concordando com o pecado. Salmo 38:18, né? Salmo 38:18, ele vai dar uma direção sobre isso. Ele diz assim, ó: porque eu, certo? Aqui está: declararei a minha iniquidade. Na minha versão antiga diz: porque eu confessarei a minha iniquidade. Aí diz: afligir-me-ei por causa do meu pecado. Ou seja, meu pecado vai me causar uma aflição interior, uma inquietação. Como é que eu sei que o Espírito Santo ainda está em mim? É quando eu peco e o meu pecado me aflige.
eu sofro pelo pecado, eu perco a paz, né? Eu tenho aquela aflição, né, do pecado. Romanos 7,15, ele diz, Romanos 7,15, Atos, né? Depois de Atos, em Romanos 7,15, ele diz assim, ó: porque o que faço não o aprovo, certo? Ou seja, eu não aprovo isso que estou fazendo. Então, qual é a segunda regra da cartilha? Não devo concordar com o meu pecado. Ou seja, isso que eu fiz, o que eu faço, eu não aprovo, certo? Então, a primeira regra é: não devo pensar que não sou pecador. A segunda é: não devo concordar com o meu pecado. Terceiro, não devo ignorar as consequências do meu pecado. Gente, para todo pecado existe uma consequência, certo? Para todo pecado tem uma consequência, nunca fica de graça. Deus nos perdoa, tá certo? Mas sempre acontece algo, um preço para o pecado, sempre tem um preço. Então, ainda nos Salmos, né? Salmo 38,3, Salmo 38,3, Salmos 38, Salmo 38,3, diz assim, ó: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Ou seja, o pecado, ele estando presente na vida do fiel, ele tira o quê? A paz. É por isso que quando alguém que é de Deus ofende alguém, você tem uma ofensa, uma pendência com alguém, imediatamente você perde a paz. Deus, ele tira a sua paz. Pecou, perdeu a paz, certo? Sempre que você peca, você está sem paz. Daí você poderia até concluir uma coisa: se eu estou sem paz, eu estou como? Tem algum pecado na minha vida. Eu estou sem paz. Devo estar odiando alguém, devo estar desejando mal de alguém, devo estar com uma pendência no relacionamento, devo ter feito algo com as mãos ou com os olhos, né? Ou com o pensamento, que seja pecado, certo? Então, não há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. Vejam aí Salmo 31,10. Salmo 31,10 diz assim, ó: porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Então, veja a situação de tristeza dessa pessoa. Por quê que ela está tão triste? Certo? Por que ela está triste? Tem assim: por causa da minha iniquidade. Então, havendo pecado, eu estou gasto de tristeza, suspirando demais, sem força, todo consumido. Esse é o efeito do pecado. Fora outros, né? Paulo, ele declara, né? O salário do pecado é a morte. Um versículo bem conhecido, né? Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Então, cada vez que eu cometo um pecado, vem as consequências. Podem ser pequenas, podem ser grandes. Deus pode abençoar para que você tenha um livramento disso. Não sei como é que Deus vai fazer, o plano dele, mas algo pode acontecer. Por exemplo, se uma pessoa comete adultério, é isso? Aí vem as consequências do adultério. Porque o espírito do adultério é acompanhado do espírito de morte, né? Do espírito de destruição. Essa pessoa comete uma torpeza, uma coisa estranha, né? Vem uma consequência. Se a pessoa, um jovem, decide ter vida sexual fora do casamento, né?
Ele pode, com aquele pecado, gerar um filho, né? Que vai crescer sem um pai. Ele pode adquirir uma doença. Ele pode fazer uma pessoa se suicidar por causa dele. Sabia que tem gente que se mata quando alguém termina um namoro? Ouviram falar disso já? Você começa um namoro por esporte. Se mata ou mata? A irmã Antônia ainda. A irmã Antônia foi numa coisa mais perigosa aí, né? Mata o outro, né? Porque os crimes passionais, né? Você começa um namoro por esporte. É pecado namorar por esporte. Eu sempre coloco lá em casa: olha, se você for começar um namoro, lá em casa ninguém é proibido de namorar, não, viu? Mas eu digo assim: começando um namoro, faça uma pergunta, que é a pergunta que meu pai me ensinou: você casaria com essa pessoa? Certo? Essa pessoa que você está começando um namoro, você casaria com ela? Importante fazer essa pergunta, porque aí você sabe que não é por esporte que você está namorando. Porque se for por esporte, você pode sofrer um fora, ou dar um fora e ter consequências desastrosas, né? Você pode ter uma gravidez. Então, estou falando da vida de um jovem, né? Um adultério na vida de um casal, quantas consequências danosas, né? De divórcio, certo? De filhos prejudicados. Por quê? Por causa do pecado, certo? E as suas omissões, por exemplo, a omissão da vida religiosa, que é um pecado, não se aproximar de Deus. Quantas consequências ruins na sua vida por você não ser uma pessoa mais de Deus, certo? Porque Deus é um escudo. Ele estando na sua vida, ele faz muita diferença na sua vida, certo? E você estando em aliança com Deus é bem diferente. Eu era pobre e fiquei rico, né? Eu me associando a Deus. Não é rico de dinheiro. Dinheiro sempre é consequência. Nós somos ricos de bênçãos. E das bênçãos vem a provisão do Senhor, e da provisão a alegria de viver, né? Uma vida santa, uma vida saudável, por não estarmos em aliança com o pecado. Ou uma vida triste, como diz aqui o salmista, desgastada, né? Cheia de suspiros, uma vida caída, né? Por causa da iniquidade. Então a terceira lição é essa: não devo ignorar as consequências do meu pecado. Vai pecar, vai ter consequência. Então pense bem nas consequências. Quarto, não devo guardar meu pecado sem confessá-lo. Pecado, gente, é para ser botado para fora, sabe? Botado para fora. Salmo 32, 5. Me permito aqui, me perdoe fazer uma comparação meio estranha, sabe? Tem gente que tem medo, né? Eu sou um deles. Tomar remédio para verminose. Tem gente que morre de medo de tomar. A pessoa não quer tomar. Mas é engraçado, né? É para a gente viver com vermes dentro da gente? Não, né? Não é para ter verme, não é para ter nenhum verme dentro da gente, não. Ameba e companhia. Não, é para estar fora, para morrer. Nosso corpo não é um lugar para vermes, não é isso? Então a pessoa tem medo de tomar, né? Tem medo de enfrentar aquilo e tal. Mesma coisa é o pecado. O pecado dentro de você, ele precisa sair. E como é que o pecado sai? Dando um tempo. Dê um tempo para os vermes, ver se eles saem. Não é isso? Dê um tempo para ver se eles saem. Saem não, agrava. Então você peca, né? Aí não confessa o pecado, aí deixa ali. Ele é perigosíssimo. Ele cria raízes. Vou dizer assim, o pecado é um organismo vivo no mundo espiritual. Ele cresce, ele chama outros pecados. Um abismo chama outro abismo, um demônio chama outro demônio. A festa vai sendo feita, né? Então, eu não devo guardar meu pecado. O Salmo 32, 5, ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Tá certo? Eu confessei o meu pecado e não encobri a minha maldade. E dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Bom, gente, nós confessamos os pecados a duas pessoas: a Deus, quando nós ofendemos Deus, e ao homem,
ao nosso semelhante, quando a ofensa é contra o semelhante. Então, se você pecar contra a sua esposa, você vai ter que pedir perdão para a esposa e para Deus. Tem gente que só pede a Deus, e Deus é tão calado, né? Pede a Deus e deixa a pendência com a esposa. Jesus aniquilou essa facilidade. Ele diz: se tens algo contra o teu irmão, deixa a oferta no altar. Ou seja, você vai oferecer algo a Deus. Aí Jesus diz: Deus não quer receber isso de ti. Por quê? Porque você tem uma dívida com uma pessoa. Aí ele diz: deixa a oferta aqui perto do altar. Ou seja, ele está dizendo: eu vou receber o que você está querendo me dar. Não se preocupe não, eu te quero bem, eu vou receber o que você tem para me dar. Mas se acerte com a pessoa com a qual você tem uma dívida. Então, por exemplo, se um marido trai uma esposa, ou a esposa trai um marido, ela pode morrer de pedir perdão a Deus. Deus nunca vai aceitar esse perdão, porque ela precisa pedir perdão a quem ela ofendeu, certo? Então isso aí é uma coisa que perturba muita gente, que tem gente que tem medo de confessar o pecado, vai morrer no pecado, né? Vai prestar contas com Deus do seu pecado. Então o salmista, ele diz: eu confessarei o meu pecado, né? Esse confessarei ao Senhor não quer dizer que todo pecado tem que ser confessado somente ao Senhor, não. Porque o apóstolo Paulo até diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Ou seja, se entendam nessa confissão dos pecados, certo? Também não é necessário ter numa igreja alguém para ouvir os pecados das pessoas, né? Numa igreja reformista não tem a confissão, né, de alguém ouvir o pecado do outro, o pastor ficar ouvindo. Você pode ter uma conversa para receber uma orientação. Se você cometer um pecado e vier falar comigo como pastor, eu vou lhe dizer bem direitinho o que é que você tem que fazer com esse pecado. Primeiro nós vamos orar para você ter coragem de confessar o pecado a quem você precisa, e depois eu vou pedir para você voltar e nós confessarmos o pecado a Deus e alcançarmos o perdão. Mas você pode me dispensar disso, não precisa, certo? Você pode você mesmo pedir perdão a quem você ofendeu e depois peça perdão ao Senhor. Pelas Escrituras você tem garantia do perdão, tá certo? Então não devo guardar o meu pecado sem confessá-lo. 1 João 1,9, ele tem uma passagem decisiva, né, nisso, de orientação. Primeira carta a João, 1 João 1,9. 1 João 1,9. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Certo? Ele é fiel e justo para nos purificar. Então, se eu confesso a Deus, tenho certeza de que Ele é fiel e justo para me purificar de toda a injustiça. Mas eu devo fazer o quê? Confessar. Como na maioria das vezes a gente peca não apenas contra Deus, mas contra o próximo, você vai ter que se habituar a conversar com as pessoas que você tem ofendido, certo? É fácil, pessoal? Não é fácil pedir perdão, mas é necessário, certo? E se você ocultar o seu pecado, você vai de mal a pior. Não faça isso, certo? Então que Deus dê coragem a todos que precisam ter uma conversa com alguém, certo? Porque, gente, outra coisa eu digo para vocês: nada que você faz em oculto ficará oculto para sempre. Nem que seja no futuro, num caderno, a pessoa encontre, certo? O seu pecado, ou ouça de alguém que sabe do seu pecado. Então não adianta esconder. Jesus diz que o que as pessoas fazem em oculto
será colocado debaixo da luz, certo? Amém? 5, já perto de terminar, né? Não devo deixar de crer no perdão dos pecados. Eu diria aqui de início essa própria passagem de João. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estão vendo a natureza de Deus, a mente de Deus, o coração de Deus? Se eu confesso o meu pecado, Ele é fiel e justo para me purificar. Agora vá para Deus sem reconhecer os seus pecados, procurando um Deus. Eu estava um dia desse ouvindo Dom Henrique Soares, que morreu ano passado de Covid, né? Ele diz o seguinte, que as pessoas, quando vão se afastando de Deus, já não aceitam mais Deus como Ele é, e querem construir um Deus a sua própria, do jeito que querem, como eu acabei de falar, a sua própria imagem, certo? Você quer construir um Deus que aceite o seu pecado. É como diz Paulo, no final dos tempos as pessoas irão atrás de mestres que aprovem os pecados e as ganâncias das pessoas, certo? Daí que vocês sabem que tem igrejas por aí, que não são nem igrejas, né? Que aprovam coisas que a palavra de Deus não aprova, certo? E está lá o pessoal feliz, mas porém o que? Iludido de achar que estão perdoados. Na verdade não estão perdoados, estão enganados, certo? É o engano, que aliás o maligno tem esse nome de que? Enganador. Então não devo deixar de crer no perdão dos pecados, certo? Aqui diz, olha, Salmo 86, 5. Eu li João, né? Que é suficiente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 86, 5 revela um traço de Deus sobre o perdão. Salmo 86, 5 diz assim, ó. Salmo 86, 5. Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Como é que é Deus, gente? Três coisas Deus tem. Ele é bom. 2, Ele é pronto a perdoar. 3, abundante em benignidade. Este é o nosso Deus. Vamos dizer de novo? Deus é bom, Deus é pronto a perdoar, Deus é abundante em benignidade. Então, se eu pequei, só falta uma coisa: ir a Deus, né? Ir ao próximo, se é contra o próximo, ou ir a Deus, né? Se eu pequei em alguma outra coisa que não ofendi o próximo, né? Vou ao Senhor, certo? Fora o que, meus amigos? Como a gente lê aqui na ceia, né? Diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3. Ou seja, Ele morreu pelos nossos pecados. Na Santa Ceia Ele diz: este é o cálice da aliança, né? Este cálice é o sangue derramado pelo perdão dos pecados. Então, na confissão da fé diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na igreja, não é isso? Creio no perdão dos pecados. Então, a mesma pessoa que crê em Deus deve crer no perdão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Ou seja, você tem obrigação de crer no perdão dos pecados. Por que eu devo crer no perdão dos pecados? Porque se eu pecar e não tiver certeza do meu perdão, eu vou ficar sempre aflito. E a pessoa aflita é uma oficina do diabo. Ele trabalha ali à vontade, dentro de uma pessoa aflita. Por isso que Jesus diz: tende paz, temos paz, porque se você está em aflição, você é o lugar ideal para o maligno, tá certo? Quando a pessoa está com a imunidade baixa, o que acontece?
Adoece. Está com a imunidade baixa, adoece. Quando eu estou em pecado, não tenho certeza do perdão, eu fico com a minha imunidade espiritual baixa. Aí tudo vai me derrubando, as coisas vão me prostrando. Então, mas se eu tenho certeza que estou perdoado, então isso me fortalece, certo? Muito bem. Então, o sexto ponto, que é o penúltimo: não devo pensar que Deus me despreza por eu ter pecado. Porque tem gente que acha o seguinte, que pecou e agora é um cristão de segunda categoria. Gente, deixa eu dizer uma verdade para vocês: não existe cristão de segunda categoria. Ou é ou não é. Deus é preto no branco. Ou ele está em paz contigo, ou ele não está. Não existe meia paz, certo? Quando ele te perdoar, ele te perdoou mesmo, certo? Ele te perdoou, ele apagou os pecados. Então não fique achando que Deus está lhe desprezando, ou não vai lhe usar, porque Paulo mesmo disse: olha, eu sou um pecador horrível, porque persegui os cristãos, né? Aprovou a morte. Quando apedrejaram Estevão, que era santo, quem estava lá segurando a capa do pessoal? Porque a capa é o seguinte: para apedrejar, né? Vamos supor que aqui é a capa, né? Fica assim meio difícil fazer o movimento, né? Aí o pessoal tirava a capa, né? Para poder o braço ficar mais livre. Aí quem era o cabide das capas? Adivinha? O cabide? Paulo. Na época, Saulo. Ficou lá segurando, rapaz, as roupas do pessoal enquanto eles matavam Estevão. Pelo amor de Deus. Pois não é que Deus alcançou esse homem, né? É fantástico isso. Deus foi buscar o cabide para provar quem ele é, o Senhor, né? A misericórdia que há neste coração. É isso? Seria a última escolha do mundo, o cabide, não é não? Nenhum de nós teria ido atrás desse cabide. O Senhor foi, né? O Senhor foi. Então Paulo, ele diz: olha, eu sou o menor dos apóstolos, porque persegui a igreja. E não parou aí não. Depois dele ser cabide, ele virou perseguidor direto. Ele foi nas regiões prender, ajudar que os cristãos fossem mortos, entendeu? Então, e Deus o desprezou por causa do pecado? Há um pecado maior do que matar alguém ou concordar com a morte de alguém? Existe algum pecado maior do que esse? Alguém matar um familiar seu, né? E Cristo disse para Paulo: por que me persegues? Ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo a quem tu persegues, certo? Porque quem persegue a igreja persegue o Senhor. Então ele disse, eu digo aqui, não há um cristão de segunda categoria porque pecou. Pequei, não posso mais ser usado. Que conversa é essa? Então temos que rasgar todas as cartas de Paulo, porque ele pecou suficientemente para não ser mais usado por Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, o alcançou. Paulo tinha uma gratidão tremenda a Deus, assim, uma admiração pela misericórdia de Deus. Puxa vida, como é que ele me alcançou sem eu merecer ser alcançado? É isso? Isso é muito importante para a nossa fé, porque para você nunca se sentir um cristão de segunda categoria, né? Não existe isso, né? Não devemos sofrer pelos pecados perdoados. Pecado perdoado é o que Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Os pecados que Deus já me perdoou não são mais meus, certo? Estão perdoados. Sabe o que é perdoar um pecado? É destruir um pecado. Destruir, não existe mais. Se você arranca uma planta e picota a planta todinha até a raiz, não é isso? E depois joga assim um querosene,
Dá para plantar de novo e nascer? Não dá, tá certo? Então assim Deus faz com o pecado, Ele arranca, picota, destrói. Por isso que Paulo tem essa autoridade de fazer a obra de Deus, porque ele sente essa promessa, ele tem a convicção do perdão dos seus pecados. Tem que ser com você assim, comigo. Senhor, eu sei que tu já me perdoaste, tá certo? Agora, como diz Jesus, vai e não peques mais, né? Então temos que combater contra o pecado. Então, não devo pensar que Deus me despreza por eu ter pecado. Então eu volto aqui para o evangelho que a gente leu. Pedro se aproxima lá, né, Lucas, que a gente leu agora há pouco. Afasta-te de mim, porque sou o quê? Um pecador. O que é que Jesus disse para ele? Serás agora pescador de homens. Ou seja, está usando o pecador para fazer a obra do Senhor. Isso não é maravilhoso, não? Eu acho isso maravilhoso. Certo? Eu não estou aqui contando a história da carochinha, são histórias de vidas, especialmente a vida do apóstolo Paulo, de alguém que foi, meu Deus, perseguidor da igreja e depois usado poderosamente por Deus a ponto de no final dar a vida pelo evangelho, certo? Oi? No português, pecador, né? Mais, assim, você pecador mais salvação fica pescador. Você acrescentar o S na palavra. Pecador Mais salvação. Mais salvação. Pecador. Pescador, exatamente. Pegou o S, né? Pescador. O vídeo está parado, galera. Faz tempo, será que está parado? Não? Parou não? Amém. Muito bem, irmãos. Então, eu poderia ler várias passagens, eu não quero me demorar, mas eu vou ler aqui o Salmo 51, que é quando Davi comete aquele grande pecado, né, de adultério, e ainda mandou matar o Urias, né? Este é o salmo em que ele busca ao Senhor para alcançar o perdão. Salmo 51, 2. Inclusive, na introdução desse salmo diz assim: Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a Betseba, né? Mulher alheia. Então, Salmo 51, 2, ele diz: depois que ele conheceu o pecado dele, que ele não tinha conhecido, Davi pecou e achava que não tinha pecado. Como diz aqui, o seguinte é esse, ou seja, ele pecou e estava lá de boa, achando que tinha autoridade como rei de pegar a mulher alheia, certo? Pela palavra do profeta Natã é que ele reconheceu o seu pecado. O profeta Natã chega para ele, viu, gente? Aí diz assim: rei, me diga uma coisa, um homem tinha um monte de ovelha, aí chegou um visitante na casa dele, aí ele, em vez de matar uma das ovelhas dele, mandou matar a ovelha de um homem pobre que só tinha uma ovelha. O que o senhor faria com um homem desse? Aí ele disse: esse é um miserável, digno disso e daquilo, né? Como é que pode um homem desse, que tem tantas ovelhas, e numa hora dessa ainda pega a ovelha do que só tem uma e vai e vem, revoltado, viu? Revoltado com a história. Aí o Natã olhou para ele, né, irmão Pedro? Aí disse assim: pois esse homem és tu. Esse homem és tu. Porque Davi tinha muitas mulheres, né? E na hora que o pecado veio visitá-lo, a concupiscência, né, veio visitá-lo, querendo se tornar pecado, ele resolveu possuir a mulher de um homem honesto, soldado, fiel, que só tinha uma mulher, certo? E o pecado pediu, a concupiscência, né, o desejo do pecado, concupiscência é isso, é o desejo do pecado, resolveu pegar a mulher do outro, que só tinha uma, tendo ele várias mulheres, né? E só Natã, só a palavra de Deus através do profeta Natã fez ele acordar. Então às vezes você está dormindo no seu pecado e está sem saber. Peça a Deus esclarecimento: Senhor, revela-me o meu pecado, né? Aí ele diz aqui: lava-me completamente
da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Como é que Davi pede para ser lavado? Lava-me completamente, certo? Não é pela metade, ele não deixa sujeira, certo? É uma lavagem completa. Aí ele diz no versículo 7: ficarei mais puro, mais alvo do que a neve. Tem até um hino, né? Alvo mais que a neve. Não tem não esse hino? Alvo mais que a neve. Não tem? Tem. Ou seja, porque lavou do pecado, você está alvo mais que a neve. Agora é só lembrando para vocês: se você pecou contra alguém e não se entendeu com essa pessoa, você nunca vai ficar alvo como a neve. Deus não vai lavar o seu pecado. Então é necessário procurar, conversar, tá certo? Expor. Ouvi um pastor dizendo uma vez que o irmão disse assim: olha, se eu disser para minha mulher que eu traí ela, o casamento vai acabar. Ele disse assim: é melhor que o seu casamento se acabe do que você ser condenado ao inferno por levar perante Deus um pecado não confessado, né? Um pecado hediondo, né? Um pecado estranho. Aí ele disse: não tenha medo, a verdade vai dar uma solução para tudo, né? Enfrentar. Não teve coragem para pecar? Vai ter que ter coragem agora para confessar o pecado e não deixar esse verme dentro do seu espírito, né? Não é fácil a vida espiritual, meus amigos. A vida espiritual, ela é uma vida de bênçãos, mas ela exige coragem, né? De abandonar o pecado, confessar, é isso. Eu conheci já casos de um dia desse, na TV dos Adventistas, irmão Pedro, contou um caso de um cara que tinha roubado do Bradesco 10 mil reais, do Banco Bradesco. Aí ele achou que era normal, que trabalhava muito, que o banco explorava ele, e resolveu botar um pacote de 10 mil reais dentro da bolsa dele, ninguém viu, né? Aí depois saiu do banco, pediu demissão, aí se converteu, resolveu fazer um curso de teologia, e todo tempo na cabeça dele, ó, não é isso? Você roubou 10 mil do banco. Você roubou 10 mil do banco. Adianta ele chegar para Deus e dizer: Senhor, roubei 10 mil reais do banco? Adianta? Ele tinha que de alguma forma tentar refazer isso. Aí um dia ele foi lá do banco, e para vergonha dele, o pessoal recebeu ele na maior festa. Rapaz, quanto tempo e tal. E ele aí chamou o gerente antigo, né, dele. Aí disse assim: olha, rapaz, você sabe aqueles 10 mil reais que sumiram? Aí disse assim: fui eu vim pagar e vim sofrer as consequências disso. Foi um erro, foi um momento assim de muita fraqueza. Eu queria restaurar o banco, e se vocês quiserem fazer, façam. Quiserem abrir um processo contra mim. Aí ele achou que ia sair de lá preso, né? Aí o pessoal disse: não, rapaz, olha, a gente agradece, né? A gente admira essa sua confissão e tal, mas o banco já superou isso e tudo, a gente agradece muito. Nós não vamos fazer nada contra você, não. Não fizeram nada contra ele, certo? Não fizeram nada. Acho que é porque ladrão que rouba de ladrão, né? Que o banco rouba. Alguém aí já teve um cheque especial, pessoal? Alguém? Rafael, já teve um cheque especial? Eu dei graças a Deus, eu vivi orando: Senhor, livre-me do cheque especial, livre-me do empréstimo consignado. Eu perdi um carro pagando um empréstimo consignado à Chevy. Eu estava devendo ao Banco do Brasil. Me deu uma dor tão grande de entregar meu carro. Uma coisa que era R$1.000 virou 2.700, entendeu? Em pouco tempo. Lá se vai eu com o carro, o dinheiro do carro, né? Eu disse: meu Deus, aí paguei lá, mas que tristeza, juros sobre juros e tudo. Estou brincando, viu? Mas assim, o pessoal do banco foi legal com ele, mas o que eu quero chamar a atenção é o quê? Ele foi lá porque o Espírito Santo não deixou ele em paz, enquanto ele não entregou a iniquidade dele. Ele não quis morrer com aquela desgraça na mão, certo? Ele saiu de lá outro homem, com certeza. Bom, para encerrar, irmãos, não devo pensar que é impossível vencer o pecado, tá certo? Não devo pensar que é impossível vencer o pecado.
Romanos 6,14, certo? Romanos 6,14. Romanos 6,14. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Certo? Então, irmãos, mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, não quer dizer que eu serei sempre vencido pelo pecado. O pecado não terá domínio sobre mim, certo? Eu estou debaixo da graça, ou seja, Deus, né? O conceito lá de Santo Agostinho, né? O que é a graça? Santo Agostinho tem esse conceito, que graça é aquilo que Deus planta no seu coração, um desejo, um amor que Deus planta no seu coração pelas coisas sagradas, e uma força que Ele lhe dá para vencer o mal, certo? Ou seja, você passa a amar a Deus de tal forma que não faz sentido pecar contra Ele, certo? Porque se nós tivéssemos amor a Deus, um grande amor por Deus, nós não pecaríamos. Então, qual é o segredo para não pecar? Amar Deus cada vez mais, amar-te mais, né? Lembra daquela música, amar-te mais, né? À medida que você, veja bem, olha, um marido que ama a esposa profundamente, ele vai trair a esposa, certo? Um pai que ama profundamente a família, ele vai trair a família. Então peça a Deus que a sua esposa lhe ame muito, né? Que o seu esposo ame a família muito, porque se crescer esse amor, cai o pecado. Então, o que nos faz amar a Deus é a graça, ou seja, é um amor que nós devemos ter pelas coisas sagradas, né? E essa força que o Senhor nos dá para vencer o pecado, certo? Então, estais debaixo da graça, ou seja, estais debaixo deste favor que Deus nos faz, que é ter um coração avivado, certo? Já disse aqui algumas vezes, o homem em chamas não é engolido pelo pecado. Coma aí um ovo cozido, sem esfriar. Não precisa chamar a ambulância não, certo? Basta o pessoal fazer uma oração final ali na sala, né? Não faça isso em casa, né? Eu nunca fiz, né? Quer comer um ovo que você acabou de cozinhar, né? Engolido uma vez, vai explodir no seu estômago, não vai não? Temperatura, eu acho que tem algum efeito, porque eu estou dizendo isso que eu vi na televisão, como é que o pessoal mata tubarões lá no Oceano Índico, né? Eles cozinham uns batatões assim, uns legumes grandes, aí jogam no mar, aí os tubarões engolem, aí quando engolem o bicho lá dentro, né? Queima o tubarão por dentro, certo? Então, mesma coisa, se você está em chamas, o maligno não quer você. Como é que a gente toma mingau? Quando o mingau está quente? Pela beirada. Por isso que tem gente que só toma mingau em prato assim, aquele prato raso, fundo, né? Para poder comer pela beirada. Então, o maligno, ele só tem interesse no homem frio. Se o homem esfria, ele quer devorar o homem. Mas se o homem é quente, é complicado. O maligno tentou engolir Cristo, viu, pessoal? Mas ele se deu mal nessa tentativa dele de engolir o Senhor, porque o Deus é quente, viu, gente? É um fogo abrasador. Engolir Jesus é complicado, é morte. Foi o que ele fez, morreu. Morreu, não morreu ainda, está operando no mundo, mas ele já está condenado à destruição, certo? O maligno, ele não terá mais domínio sobre o mundo eternamente, não. Cessará o domínio dele. Isso foi alcançado na cruz por alguém, a fé que é um fogo vivo. Então, quer uma receita para parar de pecar na sua vida? Cresça em você o amor a Deus.
Quer uma receita para parar de pecar contra o próximo? Cresça em você o amor pelo próximo. Digo para os irmãos aqui no Espírito Santo: a receita para parar de pecar é amar. É amar. Comece a querer bem mesmo a sua mulher, e você não vai pecar contra ela. Se é uma mulher que quer bem o marido, ela não peca contra o marido, certo? Uma mulher que ama os filhos não vai pecar contra os filhos. Um homem, né, que ama a esposa, que ama os filhos, ele não vai pecar contra os filhos. Um homem que tem temor e amor a Deus, ele não vai pecar contra Deus, vai diminuindo o pecado. Então, quanto maior o amor, menor o efeito, a menor a quantidade de pecados, menor a força do pecado, certo? Quanto maior o amor, menor a força dos pecados. Menor a força dos pecados, né? Muito bem. O pessoal está preocupado aí com a gravação. Enfim, parou, Gabriel? Hã? Como é que é, Gabriel? Eu vou pedir aqui só uma permissão de vocês. Meu filho, veja aí, você não sabe nem até onde gravou, né? Hã? Eu não sei mais. Por quê? Hã? Eu não sei nem onde parou, né? Muito bem, irmãos. Então, é assim. Eu com isso eu encerro. Está claro para todos? Eu vou repetir aqui a cartilha do pecador. De toda forma, o vídeo, se não tiver o vídeo, certo? Vocês podem travar o vídeo no final e deixar a voz. Tá joia? Não tem problema não. O nosso vídeo o propósito é evangelizar. E muitas vezes a gente está dizendo coisas de Deus, né? O maligno às vezes faz um celular parar, ou a bateria cair, alguma coisa, que a mensagem não ir adiante, né? Mas dessa vez vai, né? Dessa vez vai. Nem que fique congelada em uma imagem no final, garantir essa mensagem final, que é o quê? Crescendo o amor, a força do pecado cai. Certo? Então aí está a cartilha. Não devo pensar que não sou um pecador, não devo concordar com o meu pecado, não devo ignorar as consequências do meu pecado, não devo guardar meu pecado sem confessá-lo, não devo deixar de crer no perdão dos pecados, não devo pensar que Deus me despreza por eu ter pecado, e não devo pensar que é impossível vencer o pecado. Amém, irmãos? Então aí está a cartilha do pecador para nós divulgarmos, evangelizarmos as pessoas, para a gente ter essa conduta perante o Senhor. Oremos. Senhor, usai essa palavra poderosamente para abençoar as vidas, Senhor. Teu amor conduza essa mensagem, Senhor, para a tua alta glória, e abençoe os corações. Não que queiramos ser pecadores, ó Deus, mas que sejamos pecadores conscientes de como lidar com o pecado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.